Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma live. Deixa eu só fixar o tema aqui. Professor Edgar Borba aí presente. Boa noite, professor. A live com o professor João Liberato, que acabou de entrar aí. A gente vai tratar hoje sobre a execução nos juizados especiais cíveis estaduais. Um tema bastante polêmico. A gente vai poder tratar dos aspectos gerais, elucidar algumas questões. Deixa eu só fixar o tema aqui para a gente começar os trabalhos. Peço enquanto o pessoal vai entrando aí também. Pronto, consegui fixar. Marcela Serra, professor João Liberato, Yuri, grande Yuri, colega de comissão dos juizados, Eda Suzarte, advogado militante, Clara também entrando por aí, representando a comissão. João já mandou aqui o convite, vamos começar. Não quer saber de execução não, Clara? Conte aí o segredo. Vamos tentar desmistificar algumas coisas. Olha o querido João aí, ó. Fala, Joãozinho, tudo bem? Fala, Marcão, boa noite, companheiro, tudo bem? Tudo tranquilo. Nos demos uma folga, né, para não ter briga. Essa semana passada não teve live. Rapaz, já falamos tanta coisa sobre juizado e a gente vem hoje para fechar esse ciclo tratando de um assunto que é quente, né? Com certeza. Execução. Bem polêmico. Clara já antecipou aí, disse que é para a gente contar o segredo da execução. Vamos tentar chegar a algumas respostas aqui, mas depende de muita coisa. Bom, pessoal, para quem está vindo a primeira vez para o nosso encontro, o professor João Liberato é um grande amigo meu, processualista, né? Mestre em Direito Público pela UFBA, doutorando agora pela UFBA, também em Direito Público, mas com enfoque em Direito Processual Civil. Meu irmão acadêmico, meu colega de Unirui. A gente participa de vários eventos juntos, de várias produções juntas. Um advogado militante lá do Liberato de Matos Advocacia, também fazemos parcerias diversas em relação aos processos. E hoje eu convidei João aqui para a gente encerrar esse ciclo de lives que a gente vem tratando sobre alguns temas pontuais de juizado com esse tema polêmico que é da execução. Eu posso convencer João depois a gente eventualmente fazer uma última live sobre juizado, sobre turma de uniformização. Mas aí vamos dar um tempinho para a gente amadurecer as ideias. Quem entrou aí, o Davizão, Davi Belas, um grande abraço. Bom, feita essa introdução, eu queria, João, que você falasse um pouquinho sobre a execução em si, no juizado, em termos gerais, como é que funciona a garantia, né, da satisfação dos créditos no âmbito de juizados especiais. Beleza, Marcão. Primeiro, boa noite, né? Agradecer o convite. Querendo ou não, a gente vem fazendo uma troca muito interessante, por hora lá no meu Instagram, outras horas aqui no seu Instagram, e hoje já é a nossa quarta live. Para quem não vem acompanhando, a primeira live falamos sobre competência, depois falamos sobre recorribilidade, falamos sobre audiência, e hoje estamos falando, vamos bater um papo sobre execução. Para a galera que ainda não tem tanta afinidade com o processo, ou para o pessoal que está um pouco perdido, a execução ela pode se dar de duas maneiras. Ela pode ser uma fase do processo de conhecimento, né? A fase final, a fase de entrega efetiva do bem da vida, dada então, já tendo sido deferida e dada ali a tutela jurisdicional específica almejada pela parte, é o momento então de efetivação, mas também temos a execução autônoma, tá? Já eu vou chegar nesse ponto e a gente vai aprofundar um pouquinho melhor. Mas é importante que se diga que a execução é de fato um momento em que o Estado, trocando bem em miúdos aqui, que o Estado tem
para cobrar do devedor, daquele obrigado, a obrigação que está determinada em um título executivo judicial, né? No mais das vezes uma sentença, ou um título executivo extrajudicial, nós temos lá um rol no 784. Antes de falar disso, contudo, eu preciso dizer que, bom, já que o nosso recorte é no sistema de juizados, mais especificamente até na Lei 9.099, é importante sempre ressaltar que o Código de Processo Civil ele tem uma aplicação supletiva em relação à Lei 9.099. Então, a Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil, tem aplicação supletiva na Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais e Estaduais, que em termos de juizados é a lei maior, né? É a lei que como se fosse um núcleo do microsistema de juizados. Bom, essa aplicação supletiva, portanto, ela leva em consideração até a teor do enunciado, salvo engano, vou dar uma pescada aqui, 161 do FONAGE, ela leva em consideração a compatibilidade do microsistema, né, para a aplicação da lei supletiva. Então, em sentido contrário, eu só posso aplicar o CPC na omissão da lei 9.099 e se houver compatibilidade da lei 13.105 com o microsistema dos juizados. Essa aqui é uma primeira camada essencial. Então, primeiro, vamos lá, para a gente sintetizar, 1046, parágrafo 2º do juizado, da lei 13.105, Código de Processo Civil, traz o permissivo no sentido de dizer que esta lei 13.105, Código de Processo Civil, se aplica supletivamente a outros âmbitos de procedimentos especiais, claro, incluída aqui a lei 9.099, que versa sobre juizados especiais estaduais. Outra coisa que eu queria destacar é o seguinte, já que a gente está falando de execução no juizado, e falando de supletividade do CPC, é importante dizer que o tratamento que o CPC confere para a execução, um grande abraço ao colega, ao irmão Felipe Ventim, grande civilista, mas é importante que se diga que o tratamento que o CPC confere à questão da execução é um tratamento hiper exaustivo. São mais de 300 artigos, sem nenhum exagero, são mais de 300 artigos para regular cumprimento de sentença e execução autônoma. Então, o CPC ele tem um cabimento, ele tem uma aplicabilidade plena no âmbito dos juizados especiais? Não tem uma aplicabilidade plena, mas em muita coisa o CPC é aplicável, porque a Lei 9.099, quando toca a execução, ela não é tão profunda, ela não traz uma regulamentação tão boa. E aí a gente aplica em algumas coisas o Código de Processo Civil. Passada essa segunda camada, eu volto então à diferenciação muito rápida do que é cumprimento de sentença e do que é execução autônoma. Cumprimento de sentença é uma fase do processo de conhecimento que visa a satisfação de uma obrigação estabelecida num título executivo judicial. Lá no artigo 515, salvo engano, do CPC, nós temos o rol dos títulos executivos judiciais, mas são documentos, num sentido mais leve, documentos que estabelecem obrigações, documentos criados pelo Estado no âmbito do judiciário. Já a execução autônoma, ela é mobilizada a partir de um título executivo extrajudicial, ou seja, documentos firmados entre particulares, e o rol exaustivo, exemplificativo, está lá no artigo 784 do mesmo Código de Processo Civil, podendo inclusive ter um contrato entre particulares, eu e você firmamos um contrato, basta a assinatura de duas pessoas e aquilo ali já tem natureza de título executivo que me permite um procedimento específico para satisfazer, eventualmente, aquela obrigação que foi avançada por nós. Então, essas são as linhas introdutórias. Em termos de histórico, Marcão, eu sei que você sabe isso aí melhor do que eu, me conta aí mais ou menos o que é que você tem para complementar. O que eu complementaria aí para a gente fazer esse aspecto mais geral é o seguinte: a Lei 9.099, apesar dela ter sido muito vanguardista em determinados pontos, a Lei 9.099 ela foi tímida na execução. Ela, se vocês pararem para observar, ela tem dois dispositivos sobre a execução propriamente dita. Os artigos 52 e 53 compõem o capítulo que ele chama de execução no âmbito civil. E o próprio artigo 52, ele também já reforça essa ideia de sempre revisitar o Código de Processo Civil.
no caput do 52, ele tem essa menção ao Código de Processo. Então, a Lei 9.099, ela, ao ser omissiva, ela dá essa margem muito grande para a gente poder beber da fonte do Código de Processo. Porque senão a gente não teria meios para poder garantir o cumprimento das obrigações. Um breve histórico rapidinho, porque a gente também não tem muito tempo, né, para ficar divagando, a gente só tem 1 hora de live. A execução nos juizados especiais, se a gente voltar lá para a origem da Lei 9.099 de 95, a gente tem uma lei anterior, que era a Lei de Juizado de Pequenas Causas, que é uma lei de 84. Nessa lei, o juizado não tinha competência para executar. Imagine a mão de obra que era. O sujeito, ele enfrentava um processo no juizado de pequenas causas e depois, ele com aquele título, ele se dirigia ao juízo comum ordinário para poder executar. Naquela época, a gente não tinha o chamado sincretismo processual, né? A gente não tinha o processo dividido em fases. A gente tinha processos autônomos, né? A gente tinha o processo de conhecimento e o processo de execução. E aí, somente depois de uma reforma em 93, que aí a gente teve o permissivo do juizado de pequenas causas poder executar os seus próprios julgados, mas de acordo com a cláusula geral de que seria de acordo com o CPC. A gente tinha essa ideia já da necessidade de se ter como fonte primária o Código de Processo. A Lei 9.099 de 95, como eu falei para vocês, veio com tratamento, né, sobre a execução. Tanto a execução como fase, ela já inaugurou um sincretismo processual, e isso foi um avanço. Apesar dela ser tímida nos 2 artigos, ela já vem com essa ideia que foi vanguardista de sincretismo processual, e estabeleceu também a possibilidade de processo autônomo de execução, que seria dos títulos executivos extrajudiciais de até 40 salários mínimos. Então, a gente teria essa limitação quantitativa em relação aos títulos executivos extrajudiciais. Bom, muita gente esquece, a gente falou, é bom pegar essa live que a gente está tratando hoje e tratar junto com a live de competência. Muita gente esquece do famoso artigo 57, que além de permitir a execução nesses casos que a gente tratou aqui, que seria o quê? Dos próprios julgados que foram oriundos do juizado e dos títulos executivos extrajudiciais de até 40 salários mínimos, o artigo 57 permite que o juizado ele homologue acordo extrajudicial de qualquer valor. Então, se ele permite a homologação de acordo extrajudicial de qualquer valor, ele permite a execução deste acordo homologado em sede de juizado. Bom, para a gente fechar essas questões introdutórias, para a gente estabelecer as premissas, né, da nossa conversa hoje, uma outra coisa interessante que eu vejo, às vezes, alguns dilemas na prática, é o artigo 54. Se a gente observar o artigo 54, ele é aquele famoso artigo que diz que o acesso ao juizado, em regra, em sede de primeiro grau de jurisdição, ele é isento do pagamento de custas, taxas ou despesas. Por que eu fiz questão de destacar esse dispositivo? Porque eu vejo aqui na Bahia, e já conversei com outros colegas também de outros estados, de que alguns juízes, às vezes, eles extinguem prematuramente a execução, né? Eles determinam o arquivamento dos autos, às vezes com obrigações pendentes, por exemplo, de arquivamento, ou de cumprimento, e, para desarquivar o processo, condicionam ao pagamento de custas. Isso é completamente equivocado. Isso geralmente acontece em fase de execução. Então, eu queria deixar esse destaque aqui para os colegas que estão assistindo a gente, porque o artigo 54, apesar de haver, por exemplo, aqui no Tribunal da Bahia, taxas de desarquivamento, elas não são aplicáveis aos juizados. Elas não são aplicáveis aos juizados pelo dispositivo expresso de lei. Uma outra premissa básica que a gente deveria tratar é a seguinte: a Lei 9.099, em seu artigo 55, parágrafo único, ela excepciona essa ideia de gratuidade de despesa no primeiro grau, em relação à execução. Porque no 55, parágrafo único, fala que
Na execução não serão contadas as custas, se reconhecida a litigância de má-fé, se improcedentes os embargos do devedor, ou se tratar de execução de sentença que tenha sido objeto recurso improvido do devedor. Então, nessas três hipóteses envolvendo a execução, a gente tem sim a cobrança de custas processuais e é bom ficar ligado em relação a isso. Beleza? Beleza, Marcão. Deixa eu lhe dizer, para explicar para o pessoal, gente, aqui a gente tem, claro, a gente está fazendo a live no IG do professor Marco Serra, de Marcão, já fiz no meu, mas a gente não tem muito essa coisa de convidado e quem convida não, a gente vai trocando ideias aqui, batendo papo, isso. A gente não tem muito essa ordem não. Eu queria lhe fazer uma outra provocação, Marcão, que eu sei que você tem várias para mim, que você não vai me poupar. Eu queria lhe mandar uma primeira. Para que a gente contextualize e para que o pessoal fique aqui mais mergulhado na live, o que é que seria ideal em termos de procedimento no cumprimento de sentença em sede de juizado? Por que eu pergunto isso? Bom. Porque me parece mais usual que haja o cumprimento de sentença, me parece mais da prática. Talvez a execução em sede de juizado, apesar de muito utilizada, não seja tão utilizada quanto o cumprimento de sentença. E a execução autônoma, ela se submete muito ao CPC. Então o cara pode dar uma olhada no CPC e ele tem uma noção prática do que fazer, mas o cumprimento de sentença tem peculiaridade. O que seria um rito perfeito, um procedimento perfeito de cumprimento de sentença? Isso é verdade. Em relação à execução autônoma, de título extrajudicial, a gente tem essa supletividade ampla em relação ao CPC, porque é o que se tem na prática. Vai depender da natureza da obrigação, etc. Se for de pagar, o sujeito é citado para pagar em 3 dias, né? E para apresentar embargos nos 15. Se for obrigação de fazer, não fazer, dar coisa, aí vai depender se tem previsão no título, se não tem, todas aquelas questões inerentes ao rito previsto no CPC. Mas essa sua pergunta, ela é capciosa, viu, João? Porque, na prática, a gente enfrenta alguns problemas. Primeiro, se a gente for para a literalidade da Lei 9.099, Marcos, o que é que tem na Lei 9.099 sobre cumprimento de sentença? Você não vai encontrar esse nome, em primeiro lugar. Porque, como eu falei no início, são 2 dispositivos sobre execução, que falam expressamente sobre execução, outros falam sobre competência, etc., mas os que são foco da execução são 52 e 53. Se a gente for para a literalidade do 53, inciso 3, inciso 5, a gente tem uma falsa percepção de que o cumprimento de sentença no juizado, ele se inicia automaticamente, sem provocação. Porque se a gente for lá para o 53, inciso 3, ele diz que depois de transitado em julgado, independente de citação, entre aspas, se iniciará a efetivação daquela decisão. Uma dica para vocês. Eu advogo já há um bom tempo, eu só vi um juiz adotar essa premissa uma vez na minha vida. Foi um juiz que tem um posicionamento relativamente diferente em relação a vários aspectos, inclusive em relação à recorribilidade que a gente tratou outro dia. Ele dá prazo para complementar a custa. Se o sujeito complementa errado, ele dá prazo de novo. Então, é um vanguardista, é um progressista. Então, quando vocês observarem o 53, inciso 3, não apelem para a literalidade. Esqueçam um pouco aquela disposição, esqueçam um pouco o 52, inciso 3, me desculpem, esqueçam um pouco dessa disposição e se voltem para o CPC. Por quê? Apesar dessa disposição, com a entrada em vigor do CPC de 2015, o entendimento majoritário é no sentido de que a execução ela deve ser provocada. Principalmente a execução de pagar quantia, por exemplo. A gente sabe que as outras execuções podem até vir a ser deflagradas de ofício pelo magistrado, mas não é a regra. A execução de quantia ela tem que ser provocada pelo credor. Nesse caso, como é que a gente vai fazer? Vamos dizer que a gente tem um título executivo judicial, uma sentença, né, que transitou em julgado. O sujeito ele vai apresentar a sua petição incidental de cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença. Para instaurar o cumprimento de sentença. Então,
Nesse caso, a depender das obrigações que estejam contidas no título, o cumprimento de sentença vai se deflagrar de formas distintas. Se a gente for observar lá, por exemplo, se tiver a obrigação de pagar quantia, como é que funciona? O sujeito ele tem que apresentar o requerimento, né, com um demonstrativo de cálculo em relação àquela quantia que está se executando, e o executado ele vai ser intimado para cumprimento voluntário em 15 dias úteis, sob pena de multa de 10%, e para impugnar a execução nos 15 dias subsequentes. Então, a gente segue a regra do CPC, não tem mistério em relação a isso. Não tem mistério entre aspas, né? Não tem mistério entre aspas. Por quê? Eu falei para vocês da questão do artigo 54, da questão da isenção de despesas no primeiro grau de jurisdição, e ele tem um impacto na execução, por exemplo, de pagar quantia. Se vocês observarem lá o 523, parágrafo 1º do CPC, o sujeito ele é intimado para pagar voluntariamente em 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e honorários de sucumbência. Não é? Nos juizados, essa segunda parte não é aplicável, porque na primeira instância a gente não tem condenação em honorário de sucumbência. Isso foi até cristalizado pelo enunciado 97 do FONAGE, falando que essa multa, essa questão dos honorários de sucumbência, especificamente, não são aplicáveis ao juizado. Então, o sujeito ele vai ser intimado para poder cumprir essa obrigação voluntariamente, sob pena de multa de 10% e, subsequentemente, para apresentar a sua impugnação ao cumprimento de sentença. Em relação à obrigação de pagar, seria basicamente isso, o rito inicial. Como a gente sabe, a execução, seja a execução no âmbito do juizado ou uma execução comum, ela é basicamente dividida em duas fases, né? A gente tem a fase de cumprimento voluntário, independente da natureza da obrigação, a gente sempre vai ter essa fase de cumprimento voluntário, para depois ter a chamada fase de execução forçada. Então, em relação à obrigação de pagar quantia, seria basicamente isso. Em relação à obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa, aí vai depender. Se no título estiver a estipulação de prazo específico para cumprimento, o sujeito vai ser intimado para cumprir na forma como está contido no título. Se não tiver, geralmente arbitra-se os mesmos 15 dias úteis, em relação os mesmos 15 dias úteis para efetuar o cumprimento. Em relação ao prazo para impugnar, seguiria a mesma lógica do CPC. Essa é uma premissa que a gente adota em relação à aplicação supletiva do CPC. E na prática, Marcos? Na prática, a gente tem alguns problemas. A gente tem alguns problemas em relação a isso. Primeiro, porque, como eu falei para vocês, a Lei 9.099 ela foi restrita no tratamento da execução. Se vocês observarem, ela trata a defesa do executado como embargos à execução. E isso gera uma esquizofrenia no procedimento que a gente precisa ter muita cautela quando vai tratar da execução no âmbito do juizado. Porque o que era para ser um procedimento mais simples, a gente está tendo problemas enormes em relação à possibilidade de garantir a satisfação dos direitos em execução de título judicial. Joãozinho, comente um pouquinho sobre as formas de defesa do executado, qual é a especificidade. Fale um pouquinho sobre isso aí. É complicado, né, Marcão? É o seguinte, vamos pensar numa lógica de CPC, que eu reputo como uma lógica mais adequada, e depois a gente pensa na lógica da 9.099. Pela lógica do CPC, deixando já meu abraço aqui, meu amigo Marcos Minami, um grande processualista. Tá por aí, o grande mestre da execução, hein? Pois é, a responsabilidade dobrou agora.
Quando eu for falar sobre medida executiva atípica, a gente pede para ele sair, porque senão a gente vai passar vergonha aqui. Mas eu dizia que, pela lógica do Código de Processo Civil, nós temos várias formas de se defender de uma execução. Tá? Eu não tenho como entrar aqui em todas as formas, até porque nós temos a lógica das ações para a defesa, que vão para além do que usualmente existe, que são os embargos de execução. Mas vamos lá. Se a gente está falando no cumprimento de sentença, que é a execução, na verdade a fase de execução, quando você tem um título executivo judicial, você tem a lógica da impugnação ao cumprimento de sentença. A impugnação ao cumprimento de sentença é uma defesa limitada, nós temos limitação cognitiva, a gente não pode debater toda e qualquer matéria. Para ficar nisso. Já quando a gente fala na execução autônoma, aquela execução que é um processo autônomo, você instaura um processo já de execução, você não depende de uma fase cognitiva anterior. Logo, a gente está falando de uma execução lastreada no título executivo extrajudicial. O mecanismo de defesa típico, até pela ausência de fase cognitiva anterior, são os embargos de execução, que tem natureza de ação, é uma ação de defesa, portanto a cognição ela é ampla. Inclusive, quando são apresentados os embargos de execução, a gente pode até dizer que o processo meio que se ordinariza, né? Nós temos uma amplitude total do procedimento cognitivo. Beleza, essas são as diferenças basilares. Outra lógica muito importante, eu vi até que tem uma pergunta aqui, tem um enunciado 117 de FONAGE, o que falar sobre a questão da segurança prévia, da prévia segurança do juízo. Me parece que a gente vai falar nisso mais tarde, mas já antecipo que me parece que esse enunciado caducou. Já já a gente chega nisso. Então, só para a gente sintetizar mais uma vez, cumprimento de sentença, impugnação ao cumprimento, execução autônoma, embargos de execução. Essa é a lógica do Código de Processo Civil. São as únicas formas de se defender numa execução? Não. As defesas do executado são mais amplas do que isso. É porque a gente está restringindo por conta do recorte da laje. E como é então, João, no âmbito do juizado especial cível estadual? Bom, a Lei 9.099, como o Marcão já falou, ela só trata como forma de se defender de uma execução, justamente pela fragilidade da regulamentação, ela só trata dos embargos de execução. Então fica parecendo que qualquer defesa em sede de execução, mesmo sendo cumprimento de sentença ou até sendo execução autônoma em sede de juizado, caberia para se defender embargos de execução. E não é verdade. Me parece que há uma clara inadequação, houve um maltratar da lei quanto aos institutos, na verdade um deslize, porque o cabimento, quanto ao cumprimento de sentença, é de impugnação ao cumprimento de sentença, e quanto à execução autônoma, o cabimento seria justamente dos embargos de execução, aí sim, estando mais adequado. Isso pode ser um problema de terminologia, e na prática, não sei se Marcão concorda comigo, mas na prática acaba sendo um problema meramente terminológico, porque eu, particularmente na minha atuação, quando eu vou me defender em juízo num cumprimento de sentença, eu apresento impugnação ao cumprimento de sentença. Quando eu estou me defendendo de uma execução autônoma, eu apresento embargos à execução. O que você acha, Marcão, desse ponto específico? Isso seria boa técnica, né? Se a gente for para a ideia, por exemplo, do FONAGE, a gente tem uma tecnia muito grande em relação a essa conversa do CPC com a Lei 9.099. Porque, por exemplo, se a gente for lá para o 121, o enunciado 121 fala: os fundamentos admitidos para embargar a execução de sentença, ou seja, de título executivo judicial, estão disciplinados no artigo 52, inciso 9, da 9.099, e não no artigo 475L do CPC de 73, que esse enunciado é da época do CPC de 73. Então, com esse enunciado, o FONAGE ele tenta deixar claro que o meio de defesa seria sempre os embargos da execução, prevista com a fundamentação vinculada da Lei 9.099. Na prática, a gente não tem visto isso. Na prática, a gente não tem visto a aplicação do enunciado 121. A gente tem visto, como eu falei anteriormente, quando a gente estava tratando do aspecto geral, que, por exemplo, na execução, no cumprimento de sentença de pagar quantia, geralmente o credor ele apresenta seu requerimento de execução, o devedor ele é intimado para pagamento voluntário em 15 dias, sob pena apenas da multa de 10% e constrição, né?
e ele tem os outros 15 dias para elaborar a impugnação. Então, a impugnação seguiria a regra do CPC, lá do 525, parágrafo 1º, e não a ideia lá do 52, inciso 9. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em relação a como é que o processo está também sendo conduzido pelo magistrado. Porque se você é devedor e você foi intimado na forma do 525, do 523 e, consequentemente, do 525, você precisa estar atento à oposição do magistrado em relação a isso. Que foi a pergunta do colega, eu acho que foi Gerson. Eu queria até, não, Agenor, eu queria registrar, deixar meu abraço grande a Agenor, um parceiraço da advocacia. Conheço. Professor Agenor Sampaio. Um abração para ele. Perguntou sobre o 117, o enunciado 117. Esse enunciado é o enunciado que exige a famosa segurança do juízo, ou seja, para você apresentar defesa do executado, você precisa garantir a execução. Então, se o sujeito ele apresentou na planilha dele do requerimento de cumprimento de sentença que você deve 10 mil, você tem que garantir os 10 mil para poder apresentar a defesa. Esse enunciado ele foi elaborado antes do CPC de 2015. O CPC de 2015 ele não exige mais garantia do juízo para apresentar a defesa, salvo se você quiser efeito suspensivo. Exatamente. Então, a única hipótese hoje, foi mal, Marcão, lhe cortei, a única hipótese onde se exige garantia do juízo é na lei de execução fiscal. E ainda assim é uma previsão, a lei de execução fiscal é uma lei muito antiga, é uma previsão que, na nossa ótica, é uma previsão que já deveria ter caído também. Para mim, o enunciado 117, né, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido, mas infelizmente na prática a gente ainda tem visto alguns magistrados aplicando cegamente esse enunciado. Isso deve ser combatido. Isso deve ser combatido porque a própria Lei 9.099 não fala sobre isso. Se a gente for olhar lá os dispositivos 52 e 53, ele, principalmente no 52, inciso 9, que fala dos embargos do devedor, não tem exigência de garantia do juízo. Então, aplicar esse enunciado realmente fere de morte as garantias fundamentais do executado. Uma outra questão polêmica, né, que muita gente meio que na prática tem problema, é o enunciado 143, que a gente precisa tratar sobre isso, João. O 143 é perigosíssimo, porque ele diz: a decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado. Primeiro, a gente tem um grande problema na essência terminológica, que ele admite que a defesa do executado no cumprimento de sentença não é impugnação, é embargo da execução. Mas beleza. E ele, através de enunciado, o FONAGE, né, estabelece, a partir de um enunciado genérico, de que toda sentença que julgar a impugnação ou embargos da execução, toda decisão, que julgar a impugnação ou embargos da execução, será sentença. O que é que você acha sobre isso, João? Sempre uma decisão que aprecia uma defesa do executado, ela sempre vai ser sentença e por isso vai desafiar o recurso inominado? Rapaz, essa é uma questão que nos tira o sono. Antes de entrar nela, Marcão, eu só queria deixar claro para o pessoal que quando a gente fica tentando debater se é impugnação ou se é embargos de execução, é porque existe todo um regime jurídico por trás dessas duas técnicas de defesa. E aí vocês têm que dar uma pesquisada maior. Por exemplo, só um exemplo, nos embargos de execução, pela lógica da execução autônoma, se admite parcelamento. Você pode parcelar o seu débito, recebendo algumas benesses da lei. No cumprimento de sentença, isso não se admite. Então, só para que vocês provem um pouquinho desse veneno, existem prerrogativas, existem direitos estabelecidos em uma ou outra defesa, e aí não dá para a gente ficar oscilando sem determinar se é impugnação ou se é embargo de execução. Beleza? Esse é um aspecto. Bom, esse enunciado FONAGE que você comentou, Marcão, 143, não é isso? Isso, 143. Que fala que toda decisão que julga... Decisão que aprecia embargos de execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, ela vai ser sentença. E por isso cabe recurso inominado.
Isso me parece que poderia ser resolvido lá nos artigos 202, 203 do CPC, que conceituam o que quais são os tipos de decisão judicial. Que nós temos aí, na pior das hipóteses, assim, para ser bem simplista, falando só no primeiro grau, nós temos as decisões interlocutórias que existem no juizado, a gente já conversou até sobre isso na live da recorribilidade, as sentenças e os despachos, que são manifestação do juiz a priori sem carga decisória. Como diferenciar a sentença de decisão interlocutória? Só para a gente ser bem objetivo, ainda mais no novo sistema trazido pelo CPC 2015. Sentença põe fim à fase do procedimento. Geralmente é decisão que toca o mérito ou pode ser terminativa, mas que pelo 485 ou pelo 487 do Código põe fim à fase do procedimento, enquanto que a decisão interlocutória ela não põe fim à fase do procedimento, mesmo sabendo que existem hipóteses em que a decisão interlocutória versará sobre o mérito. Então vamos lá, qual é o grande problema aqui? Se eu tenho uma execução e eu presumo que a decisão que julga os embargos à execução ela necessariamente põe fim à fase do procedimento e, portanto, só seria atacável, impugnável por meio de recurso inominado, eu estou ignorando uma série de possibilidades de defesa que podem ser apresentadas pelo executado e que não põem fim à fase do procedimento. Eu estou restringindo a fase da execução. Entendeu? Esse é o grande problema. Eu não posso entender que contra qualquer decisão que aprecia embargos à execução, só cabe recurso nominado ou se encerra ali a fase do procedimento, porque eu estou ignorando um sem fim de circunstâncias em que os embargos não encerram a execução. É simples assim. Sobre isso, João, eu acrescentaria o seguinte. Como eu falei no início, o tratamento é tímido da 9.099. Então, a extinção da execução, por exemplo, ela é regulada pelo CPC. Por exemplo, o 924, inciso 2, fala da satisfação do crédito. Quando o juiz vai dar a sentença da execução, ele vai identificar se houve a satisfação do crédito ou não e vai extinguir a execução. Então, no âmbito do juizado, deve-se observar isso. Se a gente for aplicar cegamente o enunciado 143, a gente chega a algumas aberrações. Por exemplo, se a gente tiver um cumprimento de sentença de pagar quantia, por exemplo, se a gente partir da premissa nossa, né, de que aplica-se o CPC, o sujeito ele é intimado para pagar em 15 dias úteis, sob pena de multa de 10%, e para impugnar nos 15 dias subsequentes ao prazo de cumprimento voluntário. Vamos dizer que ele não paga e faz a impugnação. De acordo com o CPC, ele pode impugnar sem apresentar a caução, né, sem garantir o juízo. Ou seja, de acordo com o CPC, o 117, o enunciado 117, está fora. Então, vamos trabalhar nesse exemplo. O juiz, ao receber a impugnação, vai intimar o exequente para se manifestar da impugnação, né, em respeito ao contraditório, e depois o juiz vai apreciar essa impugnação. Vamos dizer que essa impugnação ela tratava de excesso, né? O sujeito apresentou planilha de 10 mil, por exemplo, o executado na impugnação apresentou o cálculo dele, respeitando lá o 525, né? Precisa apresentar o cálculo do que entende como devido. E aí o juiz pega isso para apreciar. Quando ele pegar isso para apreciar, ele vai definir, ele vai julgar a matéria da impugnação, né? Ele vai definir se está certo os 10, ou se está certo os 7, ou se está certo o meio termo. Só que essa decisão, por exemplo, quando ele definir, olha, o valor da execução é 8 mil. Essa decisão ela não vai ter natureza de sentença, porque ela não vai pôr fim à fase de execução. Ela vai apenas consolidar o valor da execução e passar à segunda fase da execução, que a gente tratou no início, que é a fase de execução forçada. Então, se a gente for aplicar cegamente o 143, a gente vai ter uma execução com diversas sentenças. E isso não existe. A execução é uma fase do processo que comporta, em regra, uma sentença. Aquela sentença com base lá no 924. Então, esse enunciado 143 ele deve ser observado com bastante cautela, porque para definir se é sentença ou não, a gente precisa observar, como o João falou, o que está lá no 203, em relação à natureza da decisão.
Por isso que eu falo para meus alunos lá da Rui Barbosa que teoria da decisão nunca é demais. A gente precisa estar afiado em relação à teoria da decisão. Foi, inclusive, minha última aula do semestre. Porque ela consegue definir vários aspectos práticos relevantes. Mandar um abraço aí para a professora Ana Paula, aí presente, também colega nossa lá da Rui Barbosa. Opa, abraço grande, Pro. Decana de processo. Vamos seguir aqui nossa fase de cumprimento de sentença. Eu queria lhe perguntar sobre essa segunda fase, né? Sobre justamente essa segunda fase. O juizado, por ser pautado naquela ideia de informalidade, de simplicidade, de celeridade, ele tem alguma limitação em relação às técnicas executivas? Por exemplo, cabem medidas executivas atípicas no juizado? O que é que você tem visto nesse sentido? O que é que você acha sobre essa questão da execução forçada no âmbito do juizado? Perfeito, Marcão. Aí a gente tem que partir aqui por duas frentes, né? O que a gente entende como as medidas típicas e o que a gente entende como as medidas atípicas. As medidas típicas, para quem não estiver se ligando muito, são aquelas medidas que estão expressamente postas no código. São medidas que o código já reconhece como até uma ordem de preferência entre elas. A depender da obrigação, nós temos medidas específicas que o código estabelece. Então, numa execução de pagar quantia, nós temos lá o artigo 835 que estabelece a ordem de penhora. Quando a gente tem a obrigação de fazer e de não fazer, nós temos lá o artigo 536. Quando a gente tem a obrigação de entregar coisa, bem imóvel, por exemplo, aí você tem busca e apreensão, outras circunstâncias podem emissão na posse, enfim, não quero entrar muito nisso, mas nós temos medidas típicas, ou seja, nós temos algumas medidas que o magistrado pode determinar e que a parte pode pedir, que já estão postas no código, ou seja, se eu estou tentando cobrar uma obrigação de alguém e esse alguém não cumpriu voluntariamente e também não apresentou bens para honrar com a obrigação, para cumprir a obrigação, eu tenho que começar a adotar, pedir para o juiz para que ele adote medidas um pouco mais bruscas, né? Medidas coercitivas, medidas executivas típicas. Só que não apenas de medidas típicas vive o sistema. Na verdade, com o advento do Código de Processo Civil, nós tivemos uma abertura em relação às medidas atípicas. Se Minami estiver aí ainda, me corrija se eu falar besteira. Porque o 139, inciso 4, o 139 é um artigo que fala dos poderes do juiz, e o 139, inciso 4, que é o artigo das medidas atípicas, ele fala que para o cumprimento de determinação judicial, o juiz pode estabelecer qualquer tipo de medida indutiva, mandamental, subrogatória, coercitiva. E o código lá no 139, inciso 4, ele não trouxe uma regulamentação tão boa, né? Ele jogou que o juiz pode fazer, pode estabelecer qualquer tipo de medida, e a parte pode pedir, e se o juiz determinar, vai ter que ser cumprido. O 536, que eu mencionei aqui, quando falei da obrigação de fazer e de não fazer, ele também replica um pouco o conteúdo do 139, no sentido que ele fala que o juiz pode se valer de qualquer medida executiva para obrigar o devedor a cumprir a obrigação que esteja posta no título, seja o título executivo judicial ou título executivo extrajudicial. E aí nós temos várias medidas que surgiram pós-advento do CPC, que são medidas que, como eu falei, o exequente requer ao juiz para que a parte executada cumpra a sua obrigação. Então a gente tem o caso clássico do devedor ostentação, que é aquele cara que deve, num processo executivo, 10, 15, 20 mil reais, ele fica se esquivando da execução o tempo todo, no entanto, no Instagram, no Facebook, na rede social pessoal dele, ele tem lá o tempo todo viajando, carros de luxo, uma vida pomposa, e aí a gente requer alguns tipos de medida que não estão no código, do tipo retenção de passaporte, suspensão de CPF, que eu nunca entendi muito bem essa, mas rola. Com relação a empresas, o pessoal pede que corte a luz da sede administrativa. O pessoal pede, por exemplo, que impeça uma empresa que está devendo, não sei, 30, 40 mil reais para uma pessoa física, que o juiz determine que a empresa seja impedida de celebrar novos contratos do mesmo tipo do contrato objeto da lide. Então nós temos as medidas executivas atípicas, que nada mais são do que medidas coercitivas, medidas para obrigar alguém a cumprir uma obrigação.
qual é a grande questão? No juizado a gente aplica essas medidas executivas atípicas, quanto às típicas eu não tenho dúvida, mas e as atípicas? Eu me considero um progressista, entendo que toda e qualquer medida executiva atípica pode sim ser aplicada no juizado. Agora, nós temos critérios estabelecidos pelo STJ e também pela doutrina que determinam, trazem aí uma lógica de quando essas medidas atípicas podem ser aplicadas. Primeiro, a gente tem que dizer que elas têm um caráter subsidiário. Primeiro tenta as medidas típicas para depois as atípicas. Eu, particularmente, não concordo com isso, mas é o que majoritariamente se trabalha hoje em dia. Também se vislumbra que o cara tem que ter condição de pagar, o executado tem que ser solvente, né? Não dá para cobrar, não dá para tirar leite de pedra. Outra coisa é que deveria haver uma pertinência entre a medida executiva atípica e a obrigação que está pendente de cumprimento. E, claro, essa medida tem que ser dentro de uma lógica, tem que seguir uma lógica de razoabilidade e proporcionalidade. Então, nós temos aí algumas questões relevantes que devem ser observadas. É claro que aqui o nosso tempo é curto, então eu estou fazendo um apanhado geral e superficial. Mas saibam, na minha ótica, podemos pedir sim qualquer tipo de medida executiva atípica para obrigar o executado a cumprir com a obrigação. O que é que você pensa disso, Marcão? Na sua prática, você tem conseguido? A ideia da utilização de técnicas executivas, a própria Lei 9.099, ainda que timidamente, lá no 52, inciso 5, fala da possibilidade de combinar multa diária, etc. Então, ele estabelece essa medida típica, mas a gente não pode se limitar a esse meio de execução. Até em nome da ideia de primazia da tutela específica, da ideia de efetividade do processo em si. Então, essa interpretação supletiva com o CPC, ela permite, no meu sentir, perfeitamente a ideia de se aplicar tanto medidas executivas atípicas, como as outras típicas previstas no Código. Se a gente for, por exemplo, olhar algumas técnicas que são aplicadas pelo CPC, elas não estão previstas na 9.099 de forma exaustiva, né? Então, a gente precisa estar sempre se servindo desses mais de 300 artigos, como o João mencionou, para poder garantir a satisfação dos créditos. Por conta disso, não sei se, acho que algum colega comentou mais cedo, a gente não pode se basear na ideia de que o juizado, por ter causas em tese menos complexas, né, por conta do critério adjetivo da menor complexidade, e a gente não pode se valer disso para limitar os meios de satisfação do direito. Alguns juízes, infelizmente, aqui na capital, eu não sei em outros estados, pelo que eu vi na doutrina, alguns doutrinadores até mencionam esse entendimento absurdo, no sentido de que o juiz termina se valendo de uma medida somente, como bloqueio em contas bancárias, via Bacenjude. Ele tenta 1, 2, 3 vezes e já extingue a execução com base no 53, parágrafo 4º, que é o 53, parágrafo 4º, fala: não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto. Eu, particularmente, não comungo dessa ideia. Depende muito do processo em si. Se o exequente ele é diligente, no sentido de pedir ao juiz as medidas que são cabíveis, né? A penhora de dinheiro, ou expedição de mandado de penhora avaliação, a utilização dos sistemas que a gente tem, Renajude, Serasa-Jude, ou outros tantos meios que a gente tem, eu não vejo o porquê do juiz adotar essa medida de extinguir o processo antes de permitir a adoção de técnicas que são típicas previstas no Código e até mesmo das atípicas em relação às obrigações de fazer, e tem alguns até que entendem em relação às obrigações de pagar, né? Por exemplo, eu já fiz um requerimento em relação à obrigação de pagar de suspensão de passaporte, mas a juíza, infelizmente, não acolheu. A gente tinha tentado diversos outros meios, mandado de penhora avaliação, Renajude, expedição de ofício aos cartórios todos. A gente não conseguiu nada. Como última cartada, a gente tentou utilizar essa medida atípica. E aí a juíza preferiu
tentar novamente medidas típicas, tentou um novo Bacen-Júlia, etc. Graças a Deus conseguiu o bloqueio, mas, infelizmente, a gente ainda tem um pouco de reticência dos juízes para adotar essas medidas. Na Justiça Comum, eu já consegui, por exemplo, a suspensão do fornecimento de água de uma unidade administrativa de um réu que ficou descumprindo reiteradamente. Nesse caso, foi uma tutela provisória. Não foi na fase de execução, foi, na verdade, para garantir a efetividade da tutela provisória. Bom, o que se utiliza muito e se pergunta no juizado, o pessoal que milita muito na área, a medida típica mais utilizada é a multa combinatória, né? A famosa multa diária, ou Astra-índice, né? E como a gente salientou lá na nossa live sobre competência, não há limitação em relação ao valor. Quando se fala em multa combinatória, ela pode alcançar valores maiores do que o teto do juizado, justamente por se tratar de obrigações acessórias. O que se limita aos 40 salários mínimos, como a gente falou lá na live sobre competência, é a questão da obrigação principal. Da obrigação principal e, se for de trato sucessivo, até o ajuizamento da ação. Depois de ajuizada a ação, sendo de trato sucessivo, os valores vencidos no curso do processo não entram nessa ideia de 40 salários. Bom, João, eu queria lhe fazer uma pergunta, já nessa parte de técnica, então não deixa de ser uma técnica. Com o novo CPC, como é que ficou a desconsideração da personalidade jurídica? Antigamente a gente tinha uma divergência em relação a isso, né? Não eu e você, mas a doutrina, em relação à possibilidade ou não da desconsideração, por conta da simplicidade do procedimento, mas como é que está isso hoje? Beleza, é o seguinte, primeiro eu queria esclarecer para o pessoal que a gente está falando aqui de intervenção de terceiros, porque a desconsideração da personalidade jurídica ela é tratada como intervenção de terceiro no Código de Processo Civil e, de fato, ela sendo provocada ou sendo voluntário, o gênero intervenção de terceiro, significa que alguém que não faz parte ordinariamente do processo vai ingressar nele, tá? Conceituando aqui de forma bem simples. Mas a desconsideração da personalidade jurídica, quando ela é utilizada já em fase de execução, ela é uma técnica muito importante. Porque não é que você vai se preocupar especificamente com a entrada de alguém no participar e auxiliar alguém ou para se meter quanto ao mérito. É porque você vai trazer alguém para ser responsabilizado pela obrigação que já está definida no processo. E aí é claro que vai haver um contraditório, já vou chegar nesse ponto, mas a gente tem uma feição um pouco diferenciada. Quais são as 5 intervenções típicas? Lembrando que nós temos as intervenções atípicas, tá? Mas não é tema para hoje. As 5 intervenções típicas são assistência, chamamento ao processo, denunciação da lide, amicus curiae, desconsideração da personalidade jurídica. Com relação à desconsideração da personalidade jurídica, basicamente ela acontece ali nas hipóteses de fraude, confusão patrimonial, e ela é muito utilizada em sede de juizado quando nós estamos executando uma empresa e essa empresa se mostra inviável quanto à execução, ou não tem patrimônio, ou está omitindo patrimônio de uma forma que tenha obtido sucesso, e nós vamos esquecer um pouco, deixar de lado a ficção, que é a personalidade jurídica, para ingressar no patrimônio dos sócios. Isso é mais ou menos assim, grosseiramente falando, a desconsideração da personalidade jurídica. Eu desconsidero a empresa que era a réu originária e eu vou incluir os seus sócios no processo para que eles se responsabilizem pela obrigação. Bom, com relação à desconsideração, se eu acho que é permitido, a Lei 9.099 ela traz uma negativa genérica para a intervenção de terceiro. Só que o novo Código de Processo Civil, que já não é mais novo, lá no artigo, salvo engano, 1062, ele trouxe uma previsão expressa da possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica. Com relação às outras intervenções, a gente não vê aplicação, mas com relação à desconsideração da personalidade jurídica, antes mesmo de o CPC de 2015 passar a vigorar, a gente já tinha uma lógica de aplicabilidade, porque é um mecanismo muito efetivo. É um mecanismo de pressão, eu vou atingir os sócios, e também é um mecanismo de efetividade. Se a empresa, ainda com a ameaça de atingir os sócios, ela não se manifesta, ela não arca com a sua obrigação, a gente tenta invadir o patrimônio dos sócios. É muito comum que haja confusão patrimonial, mas também é muito comum que os sócios de uma empresa hajam
utilizem a empresa como um bloqueio, justamente para não ter o seu patrimônio pessoal, pessoa física, afetado. E a desconsideração se mostra como um mecanismo muito útil nesse sentido. Mas o seu trabalho, então, é um mecanismo utilíssimo. Uma última observação, que eu sei que nosso tempo está curto. Isso. Com o advento da lei de liberdade econômica, a questão da desconsideração da personalidade jurídica ficou um pouco mais difícil, tá? Tem a teoria menor, que é do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, e tem outras causas para desconsideração. A mais comum, talvez, no âmbito do juizado, seja o artigo 50 do Código Civil. E aí, com a lei da liberdade econômica, que trouxe uma conceituação melhor do que seria fraude, abuso de direito, isso ficou um pouco mais difícil. É mais difícil desconsiderar a personalidade jurídica hoje. Mas já que a gente estava falando, eu ouvi a palavra provisória, e você falou de tutela provisória já, eu queria já lhe passar uma última provocação minha, Marcão. Existe execução provisória no juizado? Como é que isso se dá? Essa pergunta é importante, Joãozinho, sabe por quê? Na prática, muita gente esquece isso. Se a gente for para a literalidade da Lei 9.099, a gente poderia entender que não, porque o artigo 52, incisos 3 e 4, ele fala em sentença transitada e julgado. Então, no dispositivo de execução, falar em transitado e julgado levou no início aos intérpretes literalistas de que não caberia execução provisória. Só que se a gente voltar um pouquinho na Lei 9.099 e olhar a essência da recorribilidade, como a gente viu lá na live de recorribilidade, o próprio artigo 43, quando fala do recurso nominado, ele diz: a regra é que ele vai ser recebido no efeito devolutivo apenas. Então, isso é justamente para permitir a efetividade ou a exigibilidade da decisão, ainda que de forma provisória. Nesse caso, como a gente não tem um regramento na 9.099, a gente utiliza o procedimento do CPC, lá previsto no artigo 520 e seguintes. Uma outra questão também que leva muita polêmica, João, é a questão da liquidação. Se cabe liquidação ou não. Não cabe liquidação. A regra é que você não tem aquela fase de liquidação no juizado. Isso foi uma opção legislativa. Mas isso não impede, por exemplo, que a obrigação demande cálculos aritméticos, por exemplo. Isso é muito comum nas obrigações de trato sucessivo, de você ter sentenças com obrigações de pagar em que não há delimitação de X reais. Por exemplo, determinar a restituição do pagamento de uma taxa indevida nos últimos 5 anos. Na fase de execução, o exequente, respeitando lá o artigo 523 e seguintes, ele vai formular o seu requerimento de cumprimento de sentença, vai juntar os documentos, o cálculo aritmético e vai permitir a execução perfeitamente. Então, muita gente se utiliza do 52, inciso 1 e do 38, parágrafo único da Lei 9.099 para dizer, não cabe sentença genérica no juizado. Isso daí a gente precisa observar com bastante cautela. A gente não pode ter uma sentença genérica no sentido de demandar uma fase de liquidação. Porque a fase de liquidação realmente teria que ter uma dilação probatória, depender da modalidade de liquidação que seja utilizada. Travou aqui para mim. Bom, eu acho que está chegando o nosso tempo. Eu queria agradecer, João, a sua presença. Vou dar mais um minutinho aí para você falar, que a gente só tem 1 minuto e 15. Beleza, não, eu que agradeço. Muito obrigado, Marcão. Você é meu irmão, não teria como a gente não fazer uma sequência de lives. Está sendo muito bacana, muito prazeroso. Falamos sobre competência, recorribilidade, audiência, execução. Quem sabe a gente não vai falar sobre a turma de uniformização, que é um tema, super profundo, velho. Eu tô vendo aqui o comentário de muitos amigos. Queria deixar um abraço para todos os amigos, advogados, advogadas, Joel, colegas. Presencial. Mas lhe agradeço demais. Espero que a gente tenha contribuído com um pouquinho de conhecimento para o pessoal. E até a próxima. Um abraço. Beleza, pessoal. Boa noite para vocês. O nosso tempo aqui vai acabar. Se vocês tiverem alguma constatação, alguma dúvida, quiser mandar inbox para a gente pode tratar. Um grande abraço, boa noite para vocês, boa semana.